Olá, amigos! Sejam novamente bem recebidos aqui no Reavaliando, seu apresentador Wesley. Vamos aqui falar de Homem-Aranha e Motoqueiro Fantasma, a história Máscaras. Eu não sei dizer se ela é clássica. O desenho é clássico, que é do Todd McFarlane. Todd McFarlane é aquele famoso desenhista, o criador do Spawn. Ele é um cara que desenha muito, isso não resta a menor dúvida. Às vezes fica até confuso, ele coloca muita coisa no desenho. Às vezes você fica até um pouco perdido onde começa e onde termina o desenho. Eu acho que era uma característica ali dos anos 90. Mas é um cara que ele sabe desenhar, ele é ótimo empresário. Ele vendeu muito boneco do Spawn, de outras franquias, de outros filmes. Ele é um empresário também, completo. Mas é um péssimo roteirista, não sabe fazer roteiro. A maior prova foi essa revista aqui. Aí ela ainda não foi relançada, que é da época ainda da Editora Abril. Ela deve ter 50 e poucas páginas. Provavelmente a Panini vai relançá-la a um preço bem mais salgado, 50, 60, capinha dura, que a Panini não é boba, né? E joga lá no shopping, aquele esquema todinho da Panini. Mas enfim, o Todd McFarlane aqui. É uma história que a gente vê todo aquele erro que tinha nos anos 90. Porque a Image, ela estava ameaçando o mercado, né? A DC, a Marvel, a Dark Horse, as editoras da época. Mas você vê que não tem um bom roteiro. O Duende Macabro, que era o vilão da vez, e é macabro, né? Ele é muito mais macabro do que o Duende Verde. Ele ainda está naquela influência da saga Inferno, dos X-Men. Ele quer pegar um menino, ele pega uma criança e quer que essa criança seja seu novo pupilo. E é só isso a história. Só que aí o motoqueiro fantasma que estava no auge, que era o Danny Cate, ele quer a todo custo punir o Duende Macabro. Ele não dá mole para bandido. Já ao contrário do Aranha. O Aranha tem aquela índole, ele sabe o certo ou o errado. O motoqueiro fantasma não, ele quer punição. Porque ele quer punição, de preferência a morte. Ele não dá moral para bandido, não. Mas o que que acontece? A gente vê isso, a gente vê a mãe do moleque, o Duende Macabro faz um negócio com ela. Esse moleque que ele fica submisso ao Duende Macabro, mas não é bem explorado. Isso tinha esse grande problema nos anos 90, que a Marvel e a DC eles foram obrigados a deixar seus quadrinhos mais violentos, mais pesados. Você sente isso. E hoje você sente o tanto que algumas revistas dos anos 90, claro, envelheceram muito bem, mas não foi o caso dessa aqui. E olha que eu gosto da Marvel, não é uma perseguição contra a Marvel não, pelo amor de Deus. Mas porque realmente você sente isso aqui. Eles poderiam muito, o McFarlane poderia muito bem explorar isso. Por que, que o Duende Macabro quer pegar esse moleque? Por que, que ele quer fazer uma nova sociedade? Por que, que a humanidade errou? O Aranha ele meio que surge do nada. Porque lógico, o Homem-Aranha ele patrulha a vizinhança, mas é muito mal explorado isso aqui. Aí você vê que é uma história que só tem explosão, sangue, zumbi, monstro, não sei o que, mas o Todd McFarlane vai jogando. Vai jogando. Parece também um pouco um prenúncio de que viria o Spawn. O Spawn já estava vindo e tal. E a Abril ela tinha uma tática que vocês mais novos, ou quem não tem o hábito de ler o quadrinho, não saibam. Isso aqui é uma revista de linha. Era a revista mensal do Homem-Aranha. A editora Abril fazia no encadernado para vender mais caro. E lá você tinha que comprar, isso aqui era da época ainda antes da criação do real, para o presidente e tal, que isso aqui não interessa pra gente. Antes da criação do real. Era muito complicado de comprar isso aqui, não era fácil. Consegui comprar num sebo com bastante custos. Aí o que acontece? O Duende Macabro, ele toca o terror em Nova York e você fica até assim, tudo bem, tem várias histórias do Homem-Aranha que ele se vira sozinho, ele não precisa da ajuda dos Vingadores, mas pelo nível de destruição que teve aqui, ainda mais por se tratar de uma saga mais demoníaca, não apareceu o Doutor Estranho, não aparece o Quarteto, os Vingadores, tem até uma parte aqui do jornal, aliás lembra um pouco o Cavaleiro das Trevas, eu acredito que é uma obra que ainda tem muita influência na carreira do Todd McFarlane. O jornalista ele fala, não, o quarteto falou que o Aranha pode dar conta do recado, não sei o que, não sei o que, não sei o que.
Fica isso. E você também vê como eu vou dizer, a relação da, como é que eu vou dizer, da Mary Jane com o Peter Parker é muito mal explorada. Ele sabia sim desenhar uma Mary Jane muito sexy, isso aí ninguém pode negar. Mas o McFarlane não sabia fazer os relacionamentos, vamos colocar assim. Aí fica essa, aí a gente fica olhando, você compara, é até triste esse tipo de comparação, mas vamos lá. Você pega um, aliás, eles são brigados. O John Byrne, ele não gosta do Todd McFarlane, ele tem pavor do Todd McFarlane. O Todd McFarlane não sabe colocar um bom argumento como o John Byrne. John Byrne sabe fazer argumento, um George Pérez. E a nova geração que vai vir a partir dos anos 90, eles não sabem muito bem fazer essas histórias. Aí por isso que a gente tem aquelas sagas, a morte do Superman, o Crepúsculo Esmeralda, a queda do morcego, ou seja, você tinha a Mulher Maravilha lá do Deodato, que comentamos aqui no canal, vamos passar um link. Você tinha que jogar aquelas sagas mais pesadas, ao meu ver. E isso reflete até hoje, isso reflete até hoje. Infelizmente as histórias atuais não são tão boas. Tem gente que não vai concordar e eu respeito tal, mas a gente vê a queda de qualidade, a gente percebe isso muito, ainda mais quem tem noção de quadrinhos há mais de 20 ou 30 anos, vai percebendo isso com o passar dos anos. E é uma coisa que a nova geração não tem essa malícia, ela não tem essa vivência para pegar isso, mas é triste. Mas assim, vocês devem estar se perguntando, pô, mas o cara está falando dessa revista, não sei o quê. Sim, merece ser republicada? Merece. É um registro da época, tem suas qualidades, é um desenho lindíssimo do Todd McFarlane, mas é aquilo, é só o desenho, não tem a embalagem. E a Marvel foi tendo esse problema, depois ela foi tendo Scott Lobdell, que era um cara muito criticado nos roteiros do X-Men, a famosa saga do clone, que foi muito polêmica, várias pessoas, mas vendeu muito bem no Brasil. No Brasil ela vendeu bastante bem, mas várias pessoas não gostam. No começo ela era boa, depois é que ela foi perdendo o pique do negócio. Eu recomendo sim, eu gostaria que ela fosse vendida. Um rapaz até me falou, mas você fica recomendando formatinhos, não sei o que, formato tal, é tão difícil. Não é verdade, gente. Não é tão difícil de achar, tem sebos, tem Mercado Livre, vocês têm meios de comunicação que não tínhamos há 20 ou 30 anos atrás. Eu acho incrível o acesso que nós temos hoje em dia à cultura, de um modo geral. Por favor, vão atrás dessa revista sim, cobrem da Editora Abril. Você que é fã do Aranha, eu sou muito fã do Homem-Aranha, quero sim que ver republicado, mas é um preço, né, para mortais, para humanos, para brasileiros, uma coisa mais acessível. E vamos aqui tentar mostrar algumas cenas. Homem-Aranha, tal. Aqui vocês podem ver isso, Duende Macabro. Aqui o negócio realmente é macabro. É um papel muito inferior, um papel muito ruim. E aliás, até me surpreende que não saia um encadernado do Motoqueiro Fantasma com as histórias do Johnny Blaze. Poderia ter um encadernado com as histórias do Johnny Blaze. Aliás, a Marvel tem uma vantagem, ela vende seus encadernados por R$39 pela Salvat. Ela tem essa vantagem lá, na capa vermelha e naquela outra capa preta. Aqui o Duende Macabro, o Motoqueiro Fantasma. Desenhos belíssimos. Não sei se vocês vão... Aqui o motoqueiro. Aqui sim está o motoqueiro. Não sei se vocês vão poder ver, mas espero que sim. Super violento. Aliás, o motoqueiro ele era publicado por um período na revista do Incrível Hulk. E mais para frente na revista do... Não, Super Aventuras veio antes. Super Aventuras mais depois do Incrível Hulk. E isso aqui, vamos pegar uma cena da Mary Jane... A Mary Jane aqui, com roupas íntimas. Vamos lá. O Homem-Aranha, que virou até capa de uma revista mensal aqui do Aranha aqui no Brasil. Muito, muito, muito bem desenhado, não tem como. Ele é um cara que desenha muito bem, o Todd McFarlane. O jornal, telejornal, como se fosse o William Bonner deles lá. Meio que a influência do Cavaleiro das Trevas. Aí o que acontece? O Aranha... pegando informação de um criminoso, um drogado, meio que o Batman faz. O Aranha também tem meio que aquela tática do Batman. Aqui, bacana. Vamos lá, vamos lá.
É o tempo, gente, é o tempo. Senão eu mostraria a revista inteira, mas enfim. O motoqueiro de novo. E vamos tentar aqui uma cena de confronto mesmo. Isso. Essa cena aqui era meio que uma capa, um pôster que os caras faziam muito nos anos 90. Para você conhecer o quadrinho dos anos 90, que era mais pancadaria mesmo. Aqui o Aranha defendendo essa criança. E realmente, gente, a história é isso. O Aranha tem que resgatar essa criança do doente macabro e só fica nisso. Não se aprofunda, poderia se aprofundar mais. Não é uma má revista, não é uma... Por incrível que pareça, é uma revista melhor do que muitas histórias atuais, por incrível que pareça, para você ver como a coisa decaiu. O Aranha aqui, com seu código de ética, apesar de tudo, o Todd McFarlane consegue colocar esse código de ética. Fica aqui Homem-Aranha e Motoqueiro Fantasma, uma história do Todd McFarlane, roteiros e desenhos e arte final, ele fez tudo. Muito obrigado pelas visualizações, vamos ter links aqui de outras revistas do Aranha. Por favor, compartilhem, obrigado por estarem divulgando e até o próximo Reavaliando, amigos.